Boa noite a todos. Estamos só aguardando uns minutinhos para o pessoal ir entrando na sala. Já vamos dar início. Bom, gente, dando início à nossa capacitação, à nossa trilha de capacitação, obrigada a todos os presentes aí na nossa live. Eu sou Renata Renê Ribeiro Finamor, sou graduada em enfermagem, administração, possuo algumas especializações e MBAs na área da saúde, como gestão estratégica hospitalar, gestão estratégica empresarial, controladoria e finanças. Estou há 23 anos na área de saúde, há 11 anos como superintendente na Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, no sul de Minas, e estou como co-líder do grupo de estratégia e gestão, juntamente com o líder Marcos Cunha. Estamos aqui hoje para estar passando para vocês, né, o módulo 5. Pode passar, Marcelo. E estou aqui também apresentando para vocês a Christian Balestrin, ela está no nosso GT Estratégia, Maria Cristina Coimbra Lages Balestrin de Andrade. Ela é médica, especialista em hematologia, hemoterapia, administração de sistema em saúde, em economia aplicada a sistemas de saúde, direito do terceiro setor, atualmente assessora técnica de gabinete da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, responsável pelo Programa de Saúde Digital, membro do Comitê Profissional de Desenvolvimento do MBA em Saúde do INSPER, conselheira do SEBEX, Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, e voluntária na Associação Voluntários de Saúde. Então, vou estar passando para vocês, pode passar, Marcelo, por gentileza. Nós estamos no módulo 5, e vou falar para vocês um pouquinho hoje da etapa 5, que é a consolidação de informações e diagnóstico. Então, nós tivemos todas as etapas anteriores, né? A última apresentada pela equipe aí, pelo Renato, que foi líder no projeto que nós implantamos na Fundospar. Após toda a consolidação, levantamento do diagnóstico, nós faremos a consolidação de informações. Pode passar. Pode passar. Então, na fase 5, né, a consolidação de informações, os GTs, eles fazem a análise de suas respectivas áreas e conclusões. Então, a partir do momento que cada representante do nosso GT de voluntários fez o diagnóstico junto com os responsáveis de cada área da instituição em que estivermos, né, trabalhando, fazendo aquele diagnóstico, nós vamos analisar, cada especialista da sua área faz a análise do diagnóstico. Após esta análise, nós fazemos a consolidação e fechamos o diagnóstico. E após esse fechamento, a revisão por ambos, né? O GT do voluntário, juntamente com o especialista da área a ser avaliada. Depois é feito um relatório com todos os dados, as análises e as conclusões. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais detalhado no próximo slide. Pode passar. Então, né, todo o trabalho, o início do diagnóstico ali para o planejamento, nós recebemos, né, a demanda da instituição, fazendo um resumo aqui, uma retrospectiva, os dados da instituição, os objetivos do trabalho, né, o que motivou a instituição a procurar os voluntários da saúde. A partir do momento que recebemos essa demanda, formamos a frente do grupo dos voluntários. Pode passar, por favor. E vamos analisando, né, toda a estrutura organizacional, o corpo clínico, a governança clínica da instituição. Pode passar.
A partir de todo o trabalho realizado anteriormente, nós vamos consolidar todos os dados, né? A partir das reuniões online que são realizadas geralmente semanal, onde nós colhemos todas as informações de cada frente, né? De cada setor, de cada líder. Pode passar. E aí a gente vai estar avaliando todo o fechamento, né? Todo aquele trabalho que houve de análise de dados, de indicadores, de processo, de pontos fortes, de pontos fracos, onde aquela instituição quer chegar. A partir dessa análise, né, da metodologia que a gente utiliza avaliando estas frentes, este diagnóstico, a gente volta, né, a partir do momento que os voluntários da saúde fazem a escuta, né, junto dos voluntários, a partir destes templates, onde são direcionadas as perguntas para cada setor, para que a gente conheça a infraestrutura, a governança clínica daquela instituição, a gente vai trazendo aquelas informações, alimentando os templates, né, as planilhas de cada setor, para que depois nós possamos nos reunir com os voluntários, fazer aquela consolidação e, a partir deste momento que os dados são consolidados de todos os setores, nós devolvemos para a instituição para que haja uma validação, para que a gente possa passar para a próxima fase. Então, todo o trabalho de integração, de escuta qualificada de nós voluntários, né, durante todo o processo ali de identificação, da formação dos pares, do diagnóstico, de entender o processo daquele hospital de uma forma muito de uma escuta qualitativa, a gente, né, no começo, mais escuta do que opina, para poder conhecer mesmo, né, o objetivo daquele setor, onde ele quer chegar, para a gente caminhar depois para a consolidação daquele mapa estratégico e os próximos passos que nós vamos estar visualizando nas próximas aulas aí de capacitação. Então, essa integração, este ambiente, né, que nós proporcionamos durante as reuniões semanais com a instituição, para que a gente conheça todos os setores, né, que são importantes ali para a consolidação do planejamento estratégico, eles, a partir do momento que a gente vai alimentando, Marcelo, se você quiser ir passando os slides, é só o exemplo aí de cada frente, né, que a gente trabalha, né, dos setores, TI, financeiro, a parte compliance, jurídico, suprimentos e logísticas. Então, a gente vai colocando o resumo ali que foi fechado com cada par daquela instituição, para que a gente tenha um mapa, né, de todo o setor e a gente conheça aquela instituição. Pode passar. E aí a gente avalia dentro desse diagnóstico, vai ser constado dentro de cada setor qual é o principal desafio, né, da governança clínica, da engenharia clínica, qual é o principal desafio da infraestrutura e dos demais setores. A partir do momento que a gente conhece, que a gente faz esse diagnóstico, a gente faz essa consolidação, como eu disse anteriormente, marcamos uma reunião com a instituição, eles validando esse processo, esse diagnóstico, a gente passa para a próxima fase. Então, é assim que a gente chega nessa fase 5, que é a fase de consolidação. É muito simples essa fase, né, a fase 5, porque todo o trabalho mais complexo foi na identificação do setor mesmo, de se conhecer, né, como funcionam os processos e os desafios. Então, agora eu passo para a Cristina, para que a gente possa verificar se teve alguma pergunta e para a gente dar continuidade aí, conhecendo um pouquinho sobre as tendências da área de saúde. Muito obrigada. Oi, Renata. Boa noite a todos e obrigada. É um prazer estar com vocês nessa noite. Tenho me dedicado menos do que eu gostaria à AVS, mas não posso deixar de dar um testemunho da relevância dessa iniciativa e da relevância do trabalho
que vem sendo feito desde a sua criação. Eu tenho me dedicado menos à VES, mas tenho me dedicado muito mais ao SUS. Então, estamos aí, me considero com a conta mais ou menos equilibrada. Tem uma pergunta aqui no chat do Erasmo, que pergunta se nas conclusões gerais, após todos os módulos, se houver alguma sinalização que a instituição não está preparada, existe um prazo para ele se estruturar e o projeto será abortado. Essa pergunta é ótima, porque a gente discutiu muito isso, né, atrás. Sim. Pode. Sim, então, eu tive uma primeira experiência, né? Nós consolidamos um planejamento estratégico na instituição Fundospar, e realmente há dificuldades de ambos os lados, né? Até que a gente consiga reunir todas as lideranças do hospital para que eles entendam realmente como vai ser aquele processo. E não tem como fugir de dificuldades do setor, né? O setor filantrópico tem dificuldade, às vezes, de gestão, de liderança, de preparo da liderança, mas nós conseguimos. Às vezes não existia um líder específico daquela área, mas tinha um coordenador que ele tinha um conhecimento e nós fomos auxiliando para que tivessem representantes, nem que um representasse 2 ou 3 áreas, mas no final o superintendente, o Caio, ele muito disposto, ele tomou a frente, abraçou a causa, conseguiu estar elencando as pessoas para estar direcionando, porém a gente sim determina em comum acordo um prazo, né, para que a gente tenha aquela meta de tempo. Quando não se tem um tempo, a gente vai deixando para depois, especialmente nas áreas, nas instituições que ainda não têm um planejamento, não tem uma estrutura de trabalho, um indicador para ser monitorado. Então, nós determinamos em conjunto, olha, vamos conseguir fechar estas fases em determinado período para que a gente entregue esse planejamento em tal data. Então, em comum acordo, porém, com uma data definida. No meu caso, né, nessa experiência, não foi abortado. Mas qualquer situação, mesmo que nós consigamos reunir com 3 ou 4 colaboradores, é possível, né? Se a alta liderança, juntamente ali com a média gestão, tem a vontade de fazer a implantação, a gente consegue, a gente se esforça e foi possível consolidar, graças a Deus. Acho que é importante, né? A gente teve muitas discussões sobre isso no passado, já no início da VES, e a gente precisa, a primeira coisa, entender também a situação, o contexto das organizações. E sim, nós já tivemos um caso de um projeto que foi descontinuado, né? Em que pese o fato ter, de que nós, assim, sempre nos esforçamos muito para que isso não aconteça. Vou só colocar, meu nome está errado aqui, eu não sou Christian, eu sou Cristina, mas está tudo certo, tá, enfim, só para a gente ficar alinhado aqui. Bom, eu vou compartilhar com vocês, quando a gente vai partir para apoiar uma instituição, é muito importante que nós conheçamos, né, obviamente, o contexto da instituição, o contexto local do município em que ela está inserido e muitas vezes o contexto da região, porque nós não, às vezes somos procurados para uma demanda e acabamos enxergando outras possibilidades e outras entregas. Tão relevante quanto o contexto da instituição, quanto o contexto do município. Nós apoiamos instituições que estão inseridas em municípios muito pequenos, muitas vezes, e que temos atores na instituição que atuam em diferentes organizações. Então, muitas vezes, o diretor daquele hospital ele é um membro da Unimed, é um membro de um clube de serviços, etc. Então, a gente precisa conhecer esse contexto, né? Isso é uma coisa muito importante. E tem aquilo que a gente também sempre fala a respeito de tendência. Então, o que eu vou compartilhar com vocês é um material que a gente fez desde lá do começo e que, obviamente,
vimos atualizando ao longo desse período, e que certamente, hoje, quando eu estava terminando de revisar, assim, tem sempre coisas para serem atualizadas. O mercado da saúde é um mercado complexo, com players distintos e muitas vezes com interesses assimétricos. E isso é um grande desafio, né? Então, a minha experiência profissional foi de 35 anos no sistema de saúde suplementar. Eu venho para a gestão pública, vim para a gestão pública há 10 meses. E então é um olhar, eu tenho hoje um olhar um pouco mais diferenciado, né? E hoje, estando aqui, eu tenho a certeza do quanto nós estamos distantes de uma efetiva integração público-privada, e o quanto isso é relevante, né? Nós não temos dois sistemas de saúde, nós temos um sistema de saúde que é regido por um conjunto de normas, regulamentações e tudo mais. Então, eu vou compartilhar aqui, eu vou passar rápido em algumas coisas, porque algumas coisas são spots, mas é muito mais no sentido de provocá-los, é muito mais no sentido de convidá-los à reflexão, e de entender, para que reflitam sobre o quão importante é nós entendermos todas essas questões, que muitas vezes são determinantes naquele serviço que nós vamos prestar, né? Naquele apoio que nós vamos prestar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, vamos ver se eu vou ter sucesso. Foi? Está compartilhada no modo apresentação? Sim, está na última, Tá? tá na última tela. Não, não está na última. Ah, perdão, peraí. Não. Ah, peraí, deixa eu subir aqui. Pronto. Agora foi, né? Foi, certinho. Bom, nós pensamos em organizar essas tendências que a gente chama em 15 macro tendências, né? E divididas em alguns pilares. Então, o pilar evolução do comportamento de pacientes e das pessoas, no modo geral, a modificação das dinâmicas de mercado, transformação dos modelos de gestão e de negócios, o avanço das soluções digitais e acesso a novas tecnologias, e alterações em regulamentações de política e economia. E, obviamente, cada uma dessas macro tendências daria muitas horas de conversa. Então, a gente vai fazer aqui um overview bem genérico, né? Nós já todos estamos cansados de ouvir falar no envelhecimento da população, na transição demográfica, não é nem na dupla, é na tripla carga de doenças, aumento do endividamento público, essa alteração de vidas cobertas pelo plano de saúde, isso impacta dos dois lados, e sempre é um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Os pacientes estão se empoderando e isso é extremamente relevante, né? Até porque o paciente tem que ser protagonista também do seu cuidado, das suas escolhas, e ele também tem responsabilidade sobre a sua saúde, e esse é um conceito que a gente vem trabalhando cada vez mais, né? A questão da personalização, né? Na verdade, a gente tem que pensar no cuidado certo, para a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, com o custo adequado. E hoje aí a gente tem um mar de possibilidades quando a gente fala em tecnologias genéticas e, enfim, esse é um capítulo gigantesco também, né? Eu não gosto muito dessa palavra de cuidado holístico, mas vamos lá, né? Mas cada vez mais a gente tem a consciência de que nós precisamos deixar de pensar exclusivamente nas doenças e pensar em saúde. Então, efetivamente, as nossas ações de promoção, elas têm que ser muito robustas, e seja lá em que contexto for, né? Porque a dieta inadequada,
o exercício físico que não se faz, a hipertensão que não se cuida quando ela inicia. Quer dizer, na verdade, quando a gente não começa a cuidar das coisas quando elas se iniciam, ou quando a gente não previne a ocorrência, isso vai impactar lá no final da linha, né? E isso vai impactar representando piores prognósticos, mais custo, muitas vezes perdas evitáveis de vidas, né? Então, essa questão de bem-estar e de hábitos de vida, hábitos tem que ser extremamente... Nós precisamos pensar, trabalhar e promover isso, né? Essa responsabilidade é nossa também. É claro que hoje a gente tem a questão da detecção precoce de doenças e, sem sombra de dúvida, isto é um benefício muito grande, né? Por conta da intervenção também ser mais precoce. Temos aí a questão da dinâmica competitiva, e aí a gente pode falar de um mar de possibilidades, né? Players que não eram do mercado de saúde, enfim, fusões, consolidações, e são muitas coisas. Mudanças climáticas e perfil epidemiológico, isso às vezes, quer dizer, é claro que tendo vivido recentemente uma pandemia, a gente consegue entender aí o que isso representou, né? Mas isso, talvez, em que pese o fato de nós sabermos, né, sempre, uma pandemia na Ásia, ou aquecimento global, emissão de gás, bom, enfim, isso impacta muito, né, na nossa vida e nos nossos desenhos, né? A gente precisa efetivamente planejar melhor, porque quanto mais tempo a gente gasta no planejamento, maior chance da execução maior é a chance da execução ser exitosa, né? Eu gosto de um ditado que assim, a pressa passa e a porcaria fica, né? Então, muitas vezes nós temos essa necessidade de fazer entregas rápidas, não, é preciso planejar, né? E isso demanda empenho, isso demanda muitas conversas, muitos alinhamentos, isso não é simples, né? A questão dos modelos baseados em valor, isso é uma coisa que quando a gente fala modelo baseado em valor, a gente precisa tomar muito cuidado em não pensar exclusivamente em remuneração baseada em valor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Então, isso é muito, 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 muito importante, né? Esse também é um guarda-chuva bastante grande, e que nós precisamos, isso precisa ser um diferencial competitivo, porque no final do dia, o nosso negócio é oferta de assistência, oferta de cuidado em saúde. O nosso negócio é diferente de uma série de outros negócios, né? Nós não somos fábrica de parafuso, pneu, carro, etc, etc. Então, a gente tem que entender isso, né? Isso é extremamente relevante. É claro que excelência operacional, até por uma questão de sobrevivência, né? Hoje, existem muitos fatores que interferem muito na nossa atividade, no sucesso das nossas atividades. E, assim, o que é muito importante, né? Quanto melhor é o resultado da qualidade assistencial, maior é a chance do nosso resultado financeiro e da nossa sustentabilidade ser maior, porque é isso que nós entregamos cuidado. Fortalecimento das práticas de gestão de pessoas, nós estamos tendo aí, pela primeira vez, uma convivência nos ambientes corporativos de 4 gerações, que têm olhares completamente distintos para os seus valores, não, que têm expectativas diferentes, que enxergam uma carreira diferente. Então, é muito importante a gente conseguir aproveitar um pouco de todas essas gerações, um pouco de todos esses profissionais e promover uma convivência profícua, né? Entre essas pessoas, e isso cada vez
desafio maior, né? E não adianta ter, eu digo assim, não é só etarismo, também não tem que ter jovenismo. Então, assim, todos temos nossas habilidades, nossas competências, nossas fraquezas e nossas fortalezas. E o grande desafio, né, é justamente podermos aproveitar de tudo um pouco, né? A experiência omnichannel, que é, obviamente, hoje as formas de relacionamento, elas são muitas, né? Para o bem e para o mal. Então, as pessoas estão sempre checando informações. Eu costumo dizer que os mesmos dedos que levam as melhores bibliotecas virtuais, visitas em museus, levam a conteúdos não tão ricos, não tão que, que nos ajudem muito. Então, essa questão é importante também, né? E aí estamos falando aí das novas tecnologias também. Avanço da ciência, a gente está falando de carticel, a gente está falando de célula dendrítica, a gente está falando de uma série de coisas aí que são muito que estão presentes na nossa vida, só que nós ainda no Brasil não superamos alguns desafios importantes, né, de doença infecto-contagiosa, de baixa cobertura vacinal e de mortes violentas e por aí vai. Então, não é simples a gente viver com todos esses desafios, né? Obviamente, mudanças políticas e econômicas, elas interferem nas nossas atividades, assim como as alterações regulatórias, e uma coisa muito importante, que é o desenvolvimento e consolidação das práticas de ESG. E aqui, sim, eu acho que a gente tem coisas muito interessantes e cada vez mais relevantes para olhar. Bom, o Brasil é um dos maiores mercados de saúde do mundo, é um mercado absolutamente atípico, porque tem um sistema de saúde suplementar bastante robusto, que concentra um conjunto de recursos importantes, e tem o maior sistema de saúde pública do mundo, né? Que cuida do nascer ao morrer e cuida a todos a qualquer um, cuida a todos os que aqui estiverem. Então, eu acho que nós temos que realmente nos orgulhar muito do que temos, e isso ficou muito claro, né, nesses anos últimos da pandemia. Nós temos que lembrar que tem algumas ofertas, alguns cuidados que só são realizados pelo SUS, como, por exemplo, transplantes de órgãos, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né? Não necessariamente os pés do SUS, mas isso é de competência do Sistema Único de Saúde, assim como o PNI, enfim. Mas isso é importante da gente ter sempre no radar, né? Essa pirâmide brasileira que está pior do que está essa aqui, ela também nos atualizar. Bom, essa é a expectativa para 2030, é que tem uma intermediária aqui que está fininha, eu vi, assim, acho que tem um slide aí na frente. E qual é a questão, né? Nós envelhecemos antes de enriquecer e antes de resolver alguns problemas sérios que não foram resolvidos. Então, isso aqui é um desafio gigantesco, né? Quando a gente pensa que, aliada à questão do envelhecimento, está diminuindo a taxa de natalidade, quando a gente pensa que um casal e de fertilidade, que um casal não se repõe, né? Nós temos, e pensando que hoje o sistema de previdência é um sistema de mútuo, né? Quer dizer, os jovens trabalham para sustentar os idosos, né? Vai chegar uma hora que essa conta vai ficar difícil de ser mantida. Então, isto é uma questão muito, muito, muito séria, e é um desafio muito grande que já está posto, né? Já está posto. Diminuiu a expectativa média de vida durante a pandemia? Não, mas já está voltando. Então, assim, está posto e a gente tem que cuidar disso. Bom, aqui isso é claro, e uma coisa que o Brasil precisa entender, né? E já existem países que estão fazendo isso de uma maneira muito interessante, que é a questão da convivência intergeracional. A gente sabe que isolar os idosos agrava mais a sua saúde, diminui a expectativa de vida. Então, a necessidade de inseri-los no contexto, né, a necessidade de que eles estejam, isto certamente lhes dá a melhor qualidade de vida. E nós temos algumas
temos políticas públicas interessantes que contemplam isso, mas isso é um entendimento da sociedade, né? A sociedade asiática, ela tem isso muito claro, né? Dos mais jovens morarem juntos, cuidarem dos mais idosos. Isso é uma coisa que não acontece muito aqui no Brasil. E então essa agenda, as agendas relacionadas ao envelhecimento, elas são extremamente prioritárias por muitas razões, né? Bom, endividamento, isso a gente sabe, principalmente da diminuição do financiamento da saúde, a gente tem aí algumas... E aí a gente pode falar das mais variadas coisas, esse é um desafio extremamente relevante, a gente tem algumas perspectivas de maior destinação de recursos, principalmente por parte do Ministério da Saúde, hoje dedicados à atenção básica, dedicados ao SAMU, dedicados a, enfim, aos recortes populacionais, mas a gente sabe que isso é um desafio muito importante, né? Na verdade, essa continha aqui dos beneficiários do plano de saúde, ela sempre muda um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, mas não é nada que impacte de forma muito relevante, e a gente sabe de todas as razões por que isso acontece, né? Principalmente quando a gente pensa que a maior parte dos nossos planos de saúde são planos empresariais, né? Então, quando vocês veem aqui a avaliação ela é muito, muito, muito pequena, mas a gente está acontecendo um fenômeno muito interessante e preocupante também. Eu, outro dia, estava conversando com uma diretora de uma grande operadora de plano de saúde, e ela me disse que está aumentando muito o ingresso de crianças. Muitas vezes as famílias não têm plano de saúde por conta das terapias do transtorno do espectro autista. Então, isso a gente também tem que estar de olho nisso, né? Porque isso também vai ter impacto importante aí nas nossas ações de saúde, né? Bom, na verdade, a gente tem aqui a maior parte dos usuários de planos de saúde são planos coletivos empresariais. Hoje a gente tem aí algumas mudanças, algumas coisas novas nesses modelos, mas ainda assim representam 70% dos planos de saúde, sendo que a maior parte da população coberta por planos de saúde se encontra na região sudeste, né? A questão da centralidade na pessoa, né? Isso é um mantra que deve ser rezado por todos nós, né? E a gente fala, eu gosto muito de uma outra palavrinha que não está aqui, né? Tem empatia, mas eu gosto muito de uma coisinha chamada compaixão também, né? É muito importante e acho que esse é um atributo muito relevante também do gestor e das organizações de saúde de um modo geral, né? Bom, mudanças nas dinâmicas de mercado, a gente, todo dia sai uma matéria no jornal, né? Então, a gente teve um movimento grande recentemente, aí, que foi a aprovação da Sul-América pela Redditor, e essa semana, acho que foi a semana passada, foi a semana passada, né? Olha que interessante, a Magazine Luiza lançando um plano de proteção à saúde por valores que a gente fica perguntando com o que eles vão conseguir entregar, mas ok, né? Isso está posto e a gente tem que entender e tem que estar atento a isso tudo, né? Nós estamos vendo um outro movimento importante aí, que é um outro player bastante importante do mercado. Estamos vendo aí a questão dos reajustes. Então, isso aqui a gente está falando de regulamentação, mas a gente também está falando de mudanças no mercado e a gente tem que estar atento, né, a todo o nosso environment, né? Bom, isso aqui é absolutamente claro, e é muito interessante essa questão da consolidação de players, porque o Brasil tem um conjunto enorme de HPPs, que a gente chama de hospitais de pequeno porte.
E, na verdade, a gente precisa... É muito importante que nós repensemos este modelo, né? Porque a viabilidade dessas estruturas, ela fica muito ameaçada. Eu costumo dizer que nenhum prefeito gosta de fechar o hospital, né? Todo mundo quer inaugurar o hospital, que é o hospital foi chamado de seu, mas por que que a gente não pensa um pouco, né, em ressignificar esses equipamentos de saúde, né? Será que faz sentido? Será que faz sentido a gente ter... E o Brasil tem mais de 60% dos municípios tem menos de 20 mil habitantes, né? Então, será que nós não conseguimos pensar em soluções regionais? E eu estou falando isso não só no sistema de saúde público, mas também no sistema de saúde suplementar. Será que faz sentido essa redundância de equipamentos e de ofertas tão semelhantes, né? Então, a gente talvez precise começar a pensar, a gente precisa começar a pensar nisso para ser mais custo-efetivo e para tem aquela máxima do Porter, né? Quem faz mais faz melhor e faz mais barato. Então, vamos ter vocações, né? Eu acho que não é difícil a gente fazer tudo e fazer tudo muito bem, né? E acho que pensar no hospitais de pequeno porte é um grande desafio, né? Aqui a gente tem alguns exemplos interessantes, a gente fala de colaboração público-privado, mas eu estou fazendo um recorte muito pequenininho disso, a gente tem aí as iniciativas do PROAD, e nós temos algumas iniciativas de PPP na saúde no Brasil, e hoje eu estou trazendo 3 iniciativas diferentes daquelas que todo mundo gosta de apresentar, que é o famoso Hospital do Subúrbio da Bahia. Eu estou trazendo 3 iniciativas de São Paulo, que são 3 PPPs, que começaram. Agora, vejam quanto tempo isso levou para acontecer, né? Ele começou a ser pensado em 14. Esse aqui é o Centro de Referência de Saúde da Mulher, que era o antigo Hospital Pérola Baito, né? Hoje é o Hospital da Mulher, e abriu agora recentemente. E São Paulo tem bata branca e bata cinza, então a operação da parte administrativa e com resultados assistenciais muito interessantes também. Assim, temos aqui em São Paulo mais 2 iniciativas em PPP, que é São José dos Campos e Sorocaba. Então, assim, existem muitas possibilidades para a gente pensar diferente, procurar caminhos diferentes para fazer as entregas, né? A questão do ecossistema de saúde, ele é cada vez mais relevante. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em entender o que é um ecossistema de saúde, né? Mas foi um pouco do que eu falei da questão da especialização, da personalização. Então, a gente precisa pensar nisso. Nós não precisamos fazer todas as mesmas coisas. Cada um pode fazer um pouco, se juntar e fazer melhores entregas. Players não tradicionais, e aí a gente tem visto vários, né? Google, Amazon, os mais variados, né? E eles estão usando as suas expertises para acessar data lakes. É interessante que dados em saúde valem 25 vezes mais do que dados financeiros. No entanto, se a gente tiver a conta bancária da gente invadida, a gente vai ficar infinitamente mais preocupado do que se o nosso prontuário for exposto em algum lugar. Isto é uma verdadeira maluquice, né? Porque hoje já existe um conjunto enorme de possibilidades para a gente até fazer predição de riscos, né, de agravos. Então, a gente precisa estar preocupado com isso e precisa estar muito atento com isso. Nós vimos recentemente um conjunto muito grande de iniciativas de startup. Eu atualizei esse dado hoje, já foram muito mais do que 520. Mas hoje 500, e eu pus até o site aqui embaixo para vocês verem esses estudos e tem as mais variadas. Uma coisa interessante de tecnologia, assim, eu ouço, porque eu já vi vários empreendedores, assim, nossa solução nasce para tratar uma dor, né? Então, essa é a máxima, sem sombra de dúvida.
Mas o que a gente precisa entender é que o sucesso dessas iniciativas ele precisa ser escalado, né? Então, a dor precisa ser a dor de muitos. E mais do que isso, a gente precisa entender também que a questão da tecnologia, por melhor que seja a tecnologia, ela não conserta processo. Não existe. Então, se a gente não tiver um processo estruturado, desenhado, beleza, a incorporação tecnológica vem simplesmente para informatizar a bagunça. Então, muitas vezes, quando eu converso com startups, eu falo exatamente sobre isso, né? Tem soluções muito bacanas, sem sombra de dúvida, tem muita gente pensando em coisa muito legal, mas a gente precisa ficar atento a isso, né? E aí a gente tem as soluções das mais variadas, e aqui gestão, prontuário eletrônico. Agora, o que é importante, né? Estas coisas precisam conversar entre si, estas coisas precisam interoperar, né? Porque senão fica um monte de tele qualquer coisa, né? E esses dados precisam estar seguros, precisam estar protegidos. Então, acho que assim, inovação não é moda, né? Inovação veio para ficar, incorporação tecnológica não é moda. E antigamente quando a gente falava em incorporação tecnológica, eu me lembro que eu sou do tempo que quando o Hospital das Clínicas ou o Einstein adquiriam um equipamento novo, eles compravam uma página da Manchete. Muita gente que está na sala não deve nem saber o que é a revista Manchete. Chega nova ressonância. Agora não. Agora são tecnologias, são outras coisas que são incorporadas, mas a gente precisa olhar isso com um olhar extremamente positivo e crítico também, né? Acho que isso é muito importante, né? Bom, aqui isso é concentração de vidas, é isso aí. E agora eu mostrei ali para vocês a questão da Amil, pense depois na carteira da Amil, os 30 e tantos hospitais próprios, e pense o que isso significa para o resto do mercado, né? Para esses grandes players, qual o impacto que isso significa no mercado também. Essa questão de acessão de planos de saúde de baixo custo, eu sempre fico me perguntando, no final do dia, assim, o que as pessoas vão conseguir entregar com isso, né? Porque a gente não pode vender falsas expectativas, né? E principalmente falsa expectativa de acesso. Então, isso é uma coisa muito importante e a gente sempre precisa ter isso no radar. E, recentemente, houve uma publicação de uma pesquisa do Sindiosp aqui em São Paulo. Eles mostram exatamente a migração de usuários do sistema de saúde suplementar para o SUS. Porque quando eles não conseguem fazer exames, porque a restrição de acesso ela não acontece exclusivamente no SUS, pelo contrário, ela acontece muito na saúde suplementar também, né? Então, eu vejo essas coisas sempre com olhar, assim, essa proposta precisa ser muito clara, né? O que vai se conseguir entregar, né, com com esse tipo de oferta. Bom, aqui eu até ampliei um pouco a minha fala sobre esse conceito de mudanças climáticas, a questão da saúde, emergências em saúde e vigilância em saúde ambiental. A pandemia ela foi uma recente emergência em saúde e está muito claro que nós teremos outras emergências sanitárias e nós precisamos estar preparados para isso, né? O desmatamento, emissão de gás, tudo essa conta está chegando, né? E nós precisamos estar muito, muito ligados e precisamos entender o quanto isso vai impactar e o quanto isso tem que estar contemplado nos nossos planejamentos, né? Então, isso é uma coisa que a gente não pode ter tirado do radar. Eu coloquei essa timeline aqui. Se a gente for pensar, olha o que aconteceu aqui nesses últimos anos, né? Nós tivemos o H1N1, nós tivemos Zika, nós tivemos
febre amarela, depois o aumento do número de casos de sarampo, Covid, novas variantes, uma hepatite aguda de origem desconhecida, e monkeypox, influenza aviária. Então, assim, isso tudo está batendo nas nossas portas, né? Bateu, está batendo e vai continuar a bater. Então, quando a gente pensa nisso, e hoje, quando a gente pensa nas portas de entrada do sistema, quando a gente pensa nos hospitais, pronto-socorro, né? É uma porta de entrada relevante. E quando a gente pensa no sistema de saúde pública, a gente está falando lá da unidade básica. Qual é o tipo de profissional que está lá na ponta? É o profissional mais velho, mais experiente? Não. É o profissional mais jovem, é o profissional menos experiente e que tem grandes chances de ter dificuldade em fazer diagnóstico, de enxergar, de entender que isto é algo diferente daquilo que ele está acostumado. Sem falar na questão da formação do médico, que esse é um assunto que a gente podia passar outras horas, não estou falando só do médico, mas, enfim, da equipe. Então, assistencial. Então, assim, isso tem que estar no nosso radar, né? Porque isso está posto, está dado e não vai mudar, só vai aumentar. Vejam o que aconteceu aqui recentemente, né? Nós temos, isso aqui eu só estou falando no estado de São Paulo, né? Mas pessoas bateram a porta de todos os equipamentos de saúde dessas regiões, né? O que nós vivemos agora aqui em São Sebastião, em pleno carnaval desse ano, onde você tem menos gente de plantão, como é que ficaram os hospitais da região? Então, a gente tem que contemplar isso, né? Como é que a gente vai planejar, como é que a gente vai pensar as nossas instituições diante de situações como essa, né? Time de resposta rápida, gestão de crise, gerenciamento de crise, são desafios que têm que estar contemplados no nosso planejamento, né? Doenças crônicas, aí a gente não precisa nem falar, isso infelizmente é chover no molhado, né? E, na verdade, o hipertenso que não é cuidado adequadamente lá no começo da entrada da fila, né? É aquele AVCH, né? Que chega no pronto-socorro sangrando, né? Enfim, isso é um desafio e nós temos que ter essa ajuda, né? Da prevenção, da promoção, porque senão nós não vamos conseguir efetivamente melhorar as nossas entregas, os nossos resultados, né? Bom, modelos baseados em valor, e aí a gente tem um conjunto enorme, eu acho que nós já pensamos muito, estou falando em pagamento aqui, mas nós já avançamos muito nas questões de qualidade, ainda temos um desafio enorme, temos um conjunto muito pequeno de hospitais acreditados no Brasil, e certificações de sistemas de qualidade, elas são extremamente relevantes, antes de qualquer coisa, porque é um mergulho institucional, né? Conhecer aquilo que precisa e que pode ser melhorado. Então, é muito importante, nós ainda temos um desafio grande nesse sentido. Remunerar baseado em valor é excelente, mas muitas vezes nós temos questões anteriores a essa. É claro que a heterogeneidade do setor é enorme e existem instituições que estão absolutamente prontas. Por isso, a gente pode pagar. Nós estamos. Olha que coisa interessante, né? O Estado de São Paulo publicou recentemente um modelo de remuneração chamada Tabela SUS Paulista. Nada mais é do que remunerar melhor alguns procedimentos, por razões óbvias, pela defasagem da tabela, mas nós atrelamos a isso, nós fizemos um componente fixo e um componente variável. E o componente variável, ele está relacionado a alguns indicadores de qualidade. Então, assim, nós colocamos, por exemplo, cobertura vacinal daquele município, que o repasse vai ser feito para o município. Nós colocamos internações por doenças sensíveis da atenção primária,
nós colocamos mortalidade materna, sífilis congênita, justamente para estimular isso. Então, são pequenas coisas, e aí a gente já pode falar em coisas muito mais sofisticadas do que isso que a gente já tem, né? Mas nós precisamos repensar, revisitar, e sem sombra de dúvida, né, a remuneração ela é uma forma importante de estímulo também, né? Então, acho que tem muitos caminhos para a gente falar isso. Falar de desperdício, né? E a gente fala um pouquinho de Lean, e eu já falei de qualidade, né? Que é a questão da reprodutibilidade. Isto é uma questão extremamente importante. E eu ainda colocaria uma outra coisa importante aqui, que é a questão do custo da desconfiança na saúde. Isso é uma coisa muito maluca, né? Então, muitas vezes nós refazemos muitas coisas, nós falamos em transformação digital e nós temos pilhas de papéis e pilhas de formulário, e quando a gente preenche 200 guias também, não é o fato de ser papel, mas então a gente precisa pensar e são muitas as possibilidades, a gente sempre tem possibilidade de diminuir o desperdício, sempre, sempre, sempre tem a possibilidade de diminuir o desperdício em qualquer tipo de instituição, né? A questão de que foi um pouco daquilo que a gente falou, né? E aqui a gente coloca o que é o desperdício potencialmente modificável, né? Que é um assunto que também é uma pauta extremamente relevante. Bom, visões sobre significado, perdão, eu pulei um antes aqui. Fortalecimento da prática de gestões de pessoas e mudança, né? Existem muitas oportunidades hoje, a gente cada vez mais tem pessoas que são multitasks, né? Tem aquele médico que tem um blog, tem aquele enfermeira que tem um canal no YouTube, tem aqui, então os profissionais da saúde têm uma série de inserções sociais, né? Então a gente tem uma mudança de perfil desse tipo de profissionais, né? A questão de médicos no Brasil, nós tivemos um aumento extremamente relevante do número de médicos no Brasil. Isto não resolveu a nossa situação, porque a questão não é ter mais médicos, a questão é como fixar os médicos aonde eles precisam estar. E mais do que isso, é preciso ter médico fisicamente, todos os dias, e aí a gente pode falar de saúde digital, a gente tem muitas possibilidades para resolver esses assuntos, enfim, para pensar, para fazer diferente do que a gente tem feito até então. Eu acho isso um desafio enorme, né? A gente tem, na verdade, foi isso que eu falei, a gente não vai resolver a questão da distribuição, né? E estamos falando aqui a respeito do envelhecimento também, das doenças do envelhecimento, e até a gente teve uma mudança no perfil das especialidades, né? E hoje à tarde eu estava num evento, participei de um evento, e a conclusão que nós chegamos no final, na mesa de encerramento, foi o seguinte: o profissional que entrar na faculdade em 2024, o profissional de saúde, qualquer curso da área de saúde, ele tem que ter uma formação diferente. Nós não podemos formar mais enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e médicos como os vimos formando nos últimos 30 anos, né? A questão da ação digital, ela está posta, as pessoas precisam estar preparadas para isso, né? E não é simplesmente usar uma tela de conexão, não está muito longe disso, né? Além do que as necessidades das pessoas são outras. Então, a gente tem que ter uma grande preocupação com a formação das pessoas. E aí não estou falando só de médicos, longe disso. Fico muito feliz porque nós temos tido um aumento relevante do número de enfermeiros nos times assistenciais e eu estou extremamente fã das enfermeiras, né? Porque são organizadas, são rigorosas, são atentas aos processos, gostam dos protocolos,
Então, eu fico muito feliz quando eu vejo isso, e principalmente porque houve um número de ingressos nas faculdades. Aumentou o número de pessoas interessadas nos cursos de enfermagem. Então, eu fico muito feliz com isso. E a coisa que eu acho muito importante é que é o seguinte, né? Não existe nenhum elo dourado numa cadeia, num time assistencial. Ninguém é mais importante do que ninguém. Isto é um mantra, né? Porque cada um tem o seu papel, cada um tem a sua inserção e cada um tem a sua relevância, né? É importante ter a capacidade de pensamento crítico, é importante, se tem um skill que é importante para o profissional de saúde, é a capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de trabalhar em time. Isso é extremamente relevante e eu creio firmemente que as organizações têm que estar muito preocupadas com isso. Assim como elas têm que estar preocupadas com as questões comportamentais dos profissionais também, porque competência técnica você capacita, você forma. A questão comportamental é um pouco mais problemática para se trabalhar, né? Então, eu digo isso com muita, assim, com muita veemência, né? São times assistenciais, né? E todos são relevantes. Quer dizer, assim, não existe time de futebol que não tenha goleiro, que não tenha atacante, que não tenha centroavante, que não tenha meia. Então, uma coisa é time assistencial, né? Não funciona. Se não tiver todo mundo engajado, todo mundo trabalhando no mesmo propósito, não funciona. Bom, essa questão aí das mudanças de comportamento da sociedade, hoje assim, é tudo muito rápido, né? A gente rapidamente muda de página, você vai procurar um conteúdo, postei, vira, clica ali, clica aqui, e as pessoas estão assim, né? Os nossos clientes também demandam esse tipo de comportamento, né? E os nossos times também são assim, né? Então, isso é muito importante, né? Por isso que é legal essa coisa da convivência intergeracional, né? Porque uns apoiam os outros, uns complementam os outros. Bom, como eu disse aqui, assim, meu Deus do céu, né? Isso que eram várias a gente poderia falar por várias horas aqui sobre esses vários assuntos, né? Se a gente pensar que a telemedicina foi regulamentada em plena pandemia, né? E hoje, assim, a gente não fala mais em telemedicina, a gente fala em telesaúde, mas a minha preocupação com isso é a gente não fazer tele qualquer coisa, né? Porque, primeiro, que a oferta é gigantesca, mas, segundo, a gente tem que estar pensando de forma estruturada, a gente tem que saber o que são os requisitos que devem ser cumpridos. Eu diria que hoje, quando a gente fala de infraestrutura, esse já está posto, né? A gente tem 5G, a gente tem Infovia do Norte, a Amazônia está toda cabeada pelos rios, vai além disso, né? O que a gente precisa é ter de forma muito estruturada, né? E eu não sei se vocês conhecem o meu mantra, lançado aqui, olha, meu mantra mesmo, que está cheio de colinha aqui. Não vou conseguir ver. Mas eu estou aqui na minha mão com a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2028, né? Então, isso aqui é algo que deve ser lido, conhecido e visto por todos, independente de qual a sua inserção no mercado de saúde. E vai ser muito em breve anunciada, né? Porque essa estratégia, ela fala aí desde ações estruturantes, ações de interoperabilidade, conectividade e capacitação, governança, segurança de dados, etc. Vai ser lançado em breve o programa SUS Digital Brasil, inclusive, já que a gente estava falando de regulamentação, com novas regulamentações, né? E nós teremos 3 eixos estruturantes, né, nessa estratégia de saúde digital, perdão, estratégia não, programa SUS Digital Brasil, e é claro que a gente amplia isso também, porque as coisas precisam conversar. Eu sou cidadã,
e não importa o fato de eu ter plano de saúde, eu preciso portar os meus dados, as minhas informações, e eu preciso portar isso onde quer que eu seja atendida, né? Então, a gente fala nos eixos estruturantes de telesaúde, soluções tecnológicas, serviços de saúde digital e inovações. A gente fala de interoperabilidade, análise e disseminação de dados e informações de saúde e cultura de saúde digital, né? Formação, educação permanente, pesquisa e desenvolvimento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que enxergar, né? A gente tem que chegar à floresta, não basta enxergar só as árvores, né? E aí serão várias as possibilidades, e a gente tem muita coisa já no mercado, né? E novas tecnologias, e wearables, e tudo mais do que isso. Mas, assim, não adianta eu estar monitorada, eu tenho aqui o meu smartwatch, e se esses dados não estão registrados, se eu não tenho um histórico, se eu não tenho... Então, assim, é bacana, mas resolve muito a vida de todo mundo, né? Cristina, E aí temos milhares de wearables para mostrar. Bom, Cristina, tá eu me não acho ouvindo? mais... Oi, Só um tô. minutinho, desculpa te interromper. Só para eu verificar se você está passando o slide ou se você está no link. Que para a Não, eu estou gente. passando. Vocês estão congelados? Ele parou no link para a gente, na Link? apresentação. Se você movimentar um pouquinho, acho que deu uma Nossa, travadinha. espera aí, eu já mudei a horas. Gente, vocês estão no link ainda? E agora? Tenta descompartilhar e compartilha de novo, Cristina, por favor. Tá, deixa eu descompartilhar. Nossa, desculpa. Espera Acho que aí. Espera aí, deixa eu ver aqui. pode ser também oscilação da internet. Aumento da E pressão, agora? redução de custos e desperdícios. Significado de carreira e trabalho. Não está indo? Ele está no slide que fala de aumento da pressão por redução, novas visões sobre carreira de trabalho, perfil dos médicos, que você já passou, né? Perfil dos médicos no Brasil. Enfermagem. Isso, enfermagem, agora está rodando. Está rodando? Bom, eu já falei Tá. de tudo isso aqui para vocês, ó. Tá indo? Sim. Sim. Estava falando dos wearables agora, né? Das milhares de possibilidades que estão postas por aí. Então, no slide de novas tecnologias, é isso? Isso mesmo. Bom, eu não acho mais bacana conversar com chatbot do que conversar com alguém, mas eles estão aí. E aí a gente tem vários desafios, né? E muitas utilidades, e aí nós teremos que fazer as melhores escolhas. Isso é muito importante para que a gente consiga definir. É muito importante tomar decisões, né? Eu acho que, como tudo, nós estamos num momento super relevante, porque tem recurso para isso, tem muita agência de fomento interessada em apoiar incorporação de novas tecnologias e outras soluções, mas nesse momento tão importante quanto a disponibilidade de recursos é a forma como eles serão utilizados, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso também. E aí nós temos as mais variadas possibilidades de inovações moleculares e genéticas e banco de dados, enfim. A gente tem que conviver com muitos desafios, né? No Brasil, a gente está falando de febre aviária e a gente está falando de Genoma Brasil. E ok, a gente vai ter que dar conta disso tudo, né? Bom, intervenções governamentais, políticas, ações regulatórias, acho que isso todos nós, na área da saúde, é extremamente regulamentada. Eu considero a aplicação da LGPD um grande marco,
né, na verdade, a elaboração, a implementação, um grande marco, e nós temos visto que recentemente tivemos instituições penalizadas por conta de vazamento de dados, e isso é algo que tem que estar cada vez mais no nosso radar. Aliás, nós tivemos um estado recentemente penalizado, então isso tem que estar no nosso radar, né? E dentro das nossas instituições de saúde é extremamente importante o controle de acesso, enfim, é algo que é mandatório na nossa agenda, né? A questão da privacidade, da segurança, e aí todos nós vivemos isso todos os dias dentro das nossas instituições, pelas mais variados motivos e pelas mais variadas demandas, né? Está se falando aí na criação inclusive, de uma agência reguladora aqui no Brasil, e isso a gente precisa, eu imagino que isso vai acabar acontecendo, né? Assim como aconteceu a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Visa, imagina-se que vai existir uma agência reguladora aqui no Brasil também. E aí, quando a gente fala em regulamentações políticas e economia, né, a gente, só para trazer agendas bem recentes, né, a famigerada PEC do plasma, que está aí sendo discutida, enfim, vamos aguardar os próximos capítulos. Isso aqui foi o que eu falei para vocês, até tinha esquecido, eu tinha botado aqui, que é a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, que eu acho importante que todos, está disponível no site do Ministério, mas que todos conheçam, para que, ao fazerem opções dentro das instituições, assim, a RP maravilhoso, tem várias soluções, tem não sei quantos módulos, é super integrada, beleza, né? Interopera, né? O padrão é HL7, a gente vai conseguir conversar com outros sistemas, né? Isso são coisas que têm que estar na nossa, assim, a gente tem que ter competência técnica, ou se não tem competência técnica, tem que se apoiar em quem tenha para fazer algumas escolhas que são cada vez mais relevantes, porque às vezes um sisteminha maravilhoso, lindo, que entrega tudo, tem uma série de vulnerabilidades e não vai conversar com outros sistemas, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar ligado. E foi o que eu falei para vocês, né? Que a gente vai ser publicado, eu fiz um spoiler, eu recebi um draft, isso aqui não saiu ainda, por isso que está sem data, essas portarias que vão regular aí algumas coisas de telesaúde, saúde digital. E finalmente a gente vai falar um pouquinho sobre a famosa tríade ESG, né? Na verdade, assim, essa agenda é uma agenda mandatória, e é uma agenda mandatória não só corporativa, mas é uma agenda mandatória pessoal também, né, de cada um de nós, e que devemos estar preocupado aí quanto às nossas ações e quanto às nossas escolhas, elas têm impactos no meio ambiente, quanto elas têm impacto social, né? E aí a questão da governança, e cada vez mais são valorizados, a gente tem essa questão de desafios importantes, emissões de gases, e assim, e tudo se conecta, né? Porque hoje a gente já consegue, por exemplo, contabilizar quanto a gente economiza de emissão de monóxido de carbono com as iniciativas de telesaúde. E aí não estou nem falando de geração de resíduo, reuso e outras coisas mais. E a questão da governança, que é um desafio de todos nós, e isso é muito claro no planejamento estratégico, né? É extremamente relevante. É muito difícil você pensar uma organização, você planejar uma organização, quando você não tem um modelo de governança estruturado. E cabe a nós também, enquanto voluntários, enquanto AVS, muitas vezes contribuir para isso, né? Provocar esta reflexão, né? Que isso é muito importante, porque se você não tem um modelo de governança desenhado, se você não tem a alta liderança envolvida
e patrocinando qualquer processo de mudança, pode esquecer, porque não adianta, é esforço e energia gasta à toa. Para a energia aí, a ANAC já está monitorando aí o consumo de energia elétrica por paciente dia nos seus hospitais. Acho que é uma iniciativa bem bacana, né? Já. A mesma coisa, geração de resíduos. E é uma coisa louca, né? Porque eu, enquanto hematologista e hemoterapeuta, a gente colhia biópsia de medula com agulha restritável. E aí isso virou um escândalo, um absurdo, e hoje a gente descarta e elas eram ótimas e maravilhosas e funcionavam muito bem, né? Então a gente precisa repensar algumas práticas que a gente abandonou também. Bom, são muitas as tendências aí do ESG, né? E é importante também. Tem uma coisa bacana aí hoje, política de compras sustentáveis, isso é uma coisa legal, planejamento, processo, de estrutura física, né? Se a gente estiver envolvido puxa, vamos construir um centro cirúrgico novo, vamos construir uma ala nova do hospital e a gente vai apoiar, vamos pensar nisso, né? É importante porque esses projetos, muitas vezes, eles, na grande maioria das vezes, eles custam mais caro, mas o impacto é super relevante. Isso não é custo, isso é investimento. E isso a gente consegue mostrar se a gente conhecer e se a gente se apoiar em quem tem conhecimento. Bom, aí as coisas que acontecem por aí, a gente já falou um pouco disso tudo, né? E olha que bacana, né? A Joint lançou aí agora uma certificação em sustentabilidade, né? De um programa de certificação em sustentabilidade para os hospitais. A gente já tem aqui no Brasil há bastante tempo a ISO 14.000, né? Tem o selo de sustentabilidade também. Então, tem várias ações. E o Brasil, eu tenho até muitas referências, mas o Brasil tem coisas bem interessantes esparramadas. Tem vários hospitais que fazem parte de uma, aspas, Liga de Hospitais Saudáveis pelo Mundo. Então, tem coisas bastante bacanas para acontecendo e dá para a gente acompanhar. Então, gente, eu peço milhões de desculpas para vocês, porque essa apresentação acabou ficando enorme. Mas estou aqui à disposição e peço desculpas porque eu falei de um monte de coisa, mas a ideia era dar um overview e muito mais convidá-las para refletir a respeito. Cristina, agradeço a sua explanação, que foi brilhante. Temos algumas observações aqui no chat, algumas perguntas. A Denise, ela coloca aqui com o olhar nesta mudança significativa da pirâmide etária, quais mudanças nas políticas públicas possam levar mais qualidade aos idosos, né? Quais políticas poderiam ser implantadas com essa mudança na pirâmide? Eu acho que assim, tem várias coisas que muitas vezes nós nem conhecemos políticas públicas destinadas a isso. Então, além das visitas domiciliares, daqueles locais em que as pessoas podem, que não têm com quem ficar, os idosos que não têm com quem ficar, podem passar o dia. Tem coisas interessantes. Tem, por exemplo, São Paulo tem um programa muito interessante chamado Vila Dignidade, que mudou de nome. Esse programa ele começou, acho que no governo Dória, e é uma política pública de parceria da CDHU, da Secretaria de Ação Social, não me lembro exatamente como chama, para moradias para pessoas idosas. São condomínios de pessoas idosas que têm uma renda autônomas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, e que tenham uma renda de até 2 salários mínimos.
São Paulo começou com essa política pública, depois tem Paraná e tem, se não me engano, Pernambuco, mas com uma renda mínima, acho que lá até 7 salários mínimos. E é muito interessante porque são vilazinhas, são residenciais para idosos, né, de baixa renda. Então, isso é uma política pública muito impactante, né? Portugal, por exemplo, está remunerando, eles estão fazendo um piloto. Quando os pacientes vão para a sua casa, as pessoas para fazer que tenham condições de cuidados, né? Pessoas idosas ou pessoas com terminalidade, que tenham condições de serem acompanhadas pelas famílias, recebem um incentivo financeiro. Então, tem muitas possibilidades de políticas públicas para isso. Existem no Brasil centros de convivência, tudo isso tem um impacto relevante. E uma coisa que a gente precisa pensar também é que a gente não pode pensar na velhice quando a gente está velho. Então, cabe a cada um pensar em se programar para a sua velhice, né? Isso também é uma coisa importante. Além das políticas públicas, a gente tem que ter a responsabilidade do cidadão. E o cidadão tem que tem que ser frequentemente Renata, acho que você congelou, né? Não, está aí? Não, você está aí. O cidadão tem que estar frequentemente sendo estimulado a isso. Então, assim, a gente tem que começar a discutir envelhecimento lá na escola primária, né, no Fundamental 1. Então, acho que é um conjunto enorme de políticas públicas que podem ser pensadas, né? Eu acho que tem uma outra pergunta, não sei se é essa aqui. Aqui. Segunda pergunta. Sem desenvolvimento sustentável, educação, cidadania e imigração entre as classes políticas sociais e setoriais, a cidade vai continuar. Os anos vão passando e a saúde continua enfrentando os mesmos problemas. Bom, acho que você já respondeu a sua pergunta, né? É isso. Você já mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava na 8ª Conferência Nacional de Saúde quando o SUS foi criado. Então, eu sou idosa. E eu posso assegurar para vocês que o Brasil melhorou muito, que a saúde melhorou muito, que muitas coisas importantes aconteceram. As agências reguladoras foram de extrema relevância. Então, a gente não pode ter esse olhar pessimista, né? E nós sabemos fazer algumas coisas muito bem feitas aqui no Brasil. Então, eu acredito firmemente, não é à toa que nós estamos aqui às 9h20 da noite falando sobre o tema, né? Então, eu acho que, assim, é óbvio, não é mágica, saúde é um conceito transversal, né? É educação, é habitação, é saneamento, assim, uma coisa é consequência da outra, né? Sim. E até mesmo os próprios planos de saúde já estão trabalhando mais com a questão primária, né? De investir aí nos procedimentos de cuidado, de home care, para que ele fique cada vez menos internado, com mais complexidade, com mais gastos, porque já se percebeu toda essa questão do envelhecimento e do gasto que está ocorrendo com o próprio plano de saúde e a sobrecarga do próprio sistema SUS em relação a esse aumento, né, de demanda. Se a gente não visualizar novamente que precisa ter um foco ali na atenção primária, dos cuidados básicos, de entender antes da pessoa chegar num ponto crítico, né, de ter a internação e todos aqueles gastos, a gente Eu acho que o da Renata caiu também de novo, ela está se conectando de novo no áudio. Tá, ela está se conectando. Enquanto a Renata está desconectada, na verdade, tem aqui uma pergunta. Eu estudo de mestrado na Universidade de Brasília, mostrando que a cada R$ 1 investido em saneamento básico retornam R$ 4. Bom,
Na verdade, nós temos aí o último estudo, né, que foi realizado pelo SNIS, ele foi divulgado em 2017 com dados referentes ao ano de 2015. E eles mostravam, e esse estudo mostra coisas muito importantes em 2015, certamente a situação hoje já é diferente. Então, em 2007, 80% da população do Brasil já tinha cobertura, já tinha abastecimento de água potável. E, naquela ocasião, 50% tinha acesso à coleta de esgoto, né? E eu estou falando de 2015, já se passaram 8 anos. Então, sem sombra de dúvida, os recursos eles são suficientes, mas as escolhas elas têm que ser sempre para ações estruturantes, né? E eu não acho que muitas vezes os recursos sejam suficientes. Eu acho que os recursos podem sempre ser melhor utilizados. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica ou nenhum elogio a ninguém. Mas nós temos que lembrar que nós temos que fazer escolhas. É como nas nossas casas, né? Não dá para trocar de carro, comprar uma casa nova, viajar para o exterior. Não dá para fazer tudo. Sim, né? sim. Então, na administração, seja ela pública ou privada, a gente tem que fazer escolhas também, né? Sim. E tem que pensar nos resultados, porque toda escolha pressupõe uma renúncia e direciona para um resultado. Então, a questão é a gente saber para onde a gente quer ir. Sim. Cristina, te agradecer mais uma vez, tivemos vários elogios dos participantes. Obrigada pela contribuição, né, nessa trilha de capacitação. Convido a todos que continuem, né, nas terças para os próximos módulos e deixo meu agradecimento aí. Obrigada, né, por terem acompanhado até esta hora. Estamos aqui também fazendo as mudanças para a contribuição na área da saúde. Muito obrigada, Cristina. Boa noite a todos e continuaremos aí na trilha. Muito obrigada. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite.